Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero muito que sim. Bom, pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de bate-papo com a Adri. Ô, meus amores, hoje eu queria muito conversar com vocês sobre trabalho, sobre CLT, né? O famoso CLT que todo mundo fala. Bom, como eu comentei com vocês aí, né, no vídeo, não que passou agora, o outro, sobre a entrevista de emprego, né, que eu tive. E eu falei assim, bom, eu vou comentar um pouco com o pessoal o que vale mais a pena, né? Se, no meu caso, tá? No meu caso, eu tô falando aqui. Se é CCLT ou PJ, que seria, né, pessoa jurídica ou pessoa física, né? Trabalhar com carteira assinada, que seria o CLT, ou PJ, que é trabalhar por conta própria, ou ter uma empresa mesmo, né? Bom, eu posso falar da minha experiência. Como eu já tô há alguns anos assim, eu posso falar para vocês, assim, mais ou menos, né, como que tá o andamento aqui, né, para vocês. Bom, então vamos lá. Quando você é CLT, no meu caso, quando eu era CLT, eu tinha aquele dinheiro fixo todos os meses. Bom, se eu recebesse R$ 2.000 fora os desconto, eu ia ter os R$ 2.000 todo mês. Né? No meu caso, eu trabalhava com vendas, mas não, a gente não tinha comissão, então era um salário fixo. Então, aquele salário era o salário que eu tinha todo mês, eu poderia contar com ele todos os meses. E no caso, aqui no meu caso, que eu tô falando, né, de PJ, né, pessoa jurídica, o que que acontece? Sou eu que tenho que fazer meu salário. Se eu vender, eu vou ter os 2.000 todo mês. Se eu não vender, eu não vou ter. E não são todos os meses que vende tudo, né, que vende bastante para dar, vamos supor, 2, 3, 4 mil ou até mais, né, dependendo de quem estiver vendendo, do que eu estiver vendendo na realidade. O mês melhor aqui para mim sempre é o mês de abril, porque é o mês que tem Páscoa, né? E o mês de Páscoa, como se faz muito chocolate, ovos de Páscoa, né? Ovos de chocolate, então ganha mais, se ganha mais nesse mês. O restante dos meses fica variando bastante. Quando tem casamento, tem mais dinheiro também, entra um pouco a mais, né? Mas na minha experiência, entre trabalhar em CLT e trabalhar por conta com o PJ, eu ainda assim fico com o PJ, né? Eu procurei, que nem eu falei para vocês no vídeo anterior, outro vídeo ainda, né? Um vídeo depois desse de ontem, que foi quarta-feira. Nossa, que rolo, né, gente? Tá bom. No vídeo de terça-feira, gente, que eu fiz aqui, anterior a esse vídeo aqui da terça-feira passada. Eu falei, né, sobre os salários, sobre que eles estão, mas não são todas as empresas que são assim, né? Tem empresas que têm os benefícios e tudo mais, e por isso, às vezes, a gente fica meio balançado e pensando nos benefícios que tem a empresa e não somente no salário, né? Que se for contar só com o salário sem os benefícios, é claro que PJ vai ser bem melhor, porque se é só salário, é só isso que eu tô tendo aqui agora, mas estou na minha casa, posso ver o meu filho aqui, ficar mais tempo com ele, posso também ajudar minha mãe se ela precisar, minha irmã ou qualquer outro parente meu, se precisar de alguma ajuda minha, eu tenho como ajudar, porque eu tô em casa, né? Ou eles trazer alguma criança, né, que precisar que olhe, alguma coisa assim, eu tô em casa, então eu consigo fazer isso. E trabalhando fora, eu não conseguiria fazer isso. Tem meses que são meses bem complicados, gente, bem complicado mesmo, que não vende quase nada, ou porque eu não estou bem de saúde, ou alguém da minha família não está bem de saúde, então eu não pude, né, parar para vender, para me esforçar um pouco mais para vender. No meu caso, eu posso falar por mim também, né? Tudo que eu tô falando aqui é no meu caso. Talvez se você seja aí ou CLT ou PJ, me conta aí nos comentários e já fala aí para mim o que você prefere também, né? Ou se você é CLT, mas gostaria de ser PJ, mas tem medo, às vezes tem medo, né? Acontece muito isso também, da pessoa ficar um pouco receosa, que é normal, porque para você sair do teu trabalho que está estável, que você tem aquele dinheiro todo mês, para você vir assim para trabalhar por conta, você tem que ter uma estabilidade melhor. Eu vou contar para vocês aqui. Nesse último emprego meu, tinha uma moça que ela tinha tipo uma lanchonete, e ela ficou um ano com a lanchonete aberta e trabalhando, continuando trabalhando lá na empresa onde eu trabalhava. Tanto que quando eu entrei, ela estava quase saindo ela já tinha pedido para sair, né? Por conta que, graças a Deus, estava dando certo a lanchonete dela. Então, o que ela fez? Ela trabalhava à noite, porque era uma lanchonete mais noturna, tipo barzinho, essas coisas, sabe? Eu acho que é um barzinho, na realidade. E ela fazia o quê? Ela trabalhava durante o dia nessa empresa e à noite ela saía da empresa, já ia trabalhava demais, trabalhava demais. Nesse um ano ela trabalhou bastante. Por quê? Porque ela queria ver se dava certo. Se der certo, ela ia sair do serviço dela e ia ficar lá. E foi isso que aconteceu. Deu certo, ela se esforçou e ela foi para lá,
né? E ficou com o negócio próprio dela e deixou o trabalho. Aí sim, né, seria mais viável. No meu caso, eu fui mandada embora mesmo. Eu não fui assim, não, eu fiz um planejamento antes e depois, né, fui pedir a conta. Não, no meu caso, eu fui dispensada mesmo, tá? Então, como eu fui dispensada, eu falei, bom, eu vou ficar um pouco em casa, eu vou ver o que eu faço. Só que eu não consigo ficar sem fazer nada, gente. Várias vezes eu falei aqui pra vocês também, eu não vou fazer mais nada. Tipo, tava fraco, eu não queria fazer mais nada. Mas a gente não consegue, porque eu não sei vocês aí que fazem doces, as coisas pra comer. Eu não consigo ficar parada, gente. Ficar assim, eu vou ficar sem fazer nada mesmo, viver de brisa. Mesmo que as pessoas tiverem dinheiro aqui na minha casa pra pagar todas as contas que eu coloquei pra eu pagar. Mesmo assim, eu acho que não é comigo ficar parado de vez assim, não é comigo não, sinceramente. Bom, mas, né, tem pessoas que ficam de boa, não tem problema não. Não que fica parada de vez, porque uma dona de casa sempre tem o que fazer, sempre tem, né? Mas fazer o quê? Vamos deixar pra lá essa parte. Bom, então, no meu caso, a minha experiência foi essa. Eu acho não, eu tenho certeza que se eu me esforçasse mais, né, focasse mais, eu acho que venderia muito mais, que o negócio tinha prosperado muito mais, né? Que muitas vezes a gente começa a pensar assim que, não sei se vocês são assim, mas aqui no meu bairro tem bastante gente que trabalha com doce. Aqui, que nem eu já falei em outros vídeos aí também, parece que toda semana abre 2, 3 docerias, que são docerias em casa, assim também, que nem a minha. Não são, assim, uma loja física, né? Então, quando acontece isso, você fica pensando assim, poxa vida, né? Mas aí vai ser muita gente fazendo a mesma coisa e parece que é aqui no mesmo bairro, ou às vezes é pessoa do outro bairro, mas também que vende aqui, né? Então você fica assim, poxa vida, né? Vai ter bastante. Não que, assim, não pelo preço, não tem esse negócio de abaixar preço nem nada. Cada um faz seu preço, cada um vê as coisas que gastou. Hoje mesmo fui no mercado, ó, fiz um videozinho aí. Fui no mercado, comprei aqui. Eu queria até ir voltar lá, gente, para comprar fardinho. Eu comprei só 3 aqui, 3 de cada, que é pra mim usar só agora mesmo, que eu vou fazer umas coisinhas aqui. Aí eu vou usar só agora. Eu comprei 3 de cada, ó. 3 creme de leite, 3 leite condensado. E comprei o coco ralado e o ovo e o fermento químico que eu não tinha mais. Bom, mas aí o que acontece? Né? A gente fica muito pensando nisso, falando assim, poxa vida, mas tem tanta gente abrindo, tanta gente que parece estar fazendo a mesma coisa. Poxa, mas você tem o seu, se é comida, você tem o seu tempero, se é doce, você tem o seu jeito de fazer, né? Às vezes, do mesmo jeito você ensinou para outra pessoa a fazer, ela não vai conseguir fazer da mesma maneira, que é a sua mão, é o seu jeito de fazer. Então, não sai exatamente igual. Por mais que a gente tente ensinar para a pessoa passo a passo, que eu já fiz isso com várias pessoas, né? Eu não sei porque eu não comi o delas, então eu não sei se é igualzinho também. Eu não posso falar para vocês se é igual ou não, né? Mas eu ensinei passo a passo, tipo a minha tia mesmo, minha tia Suzana, um beijo pra você, tia. Ela veio aqui em casa, eu fui dando passo a passo para ela do que a gente foi fazendo, a gente fez junto. Então, ela viu como se eu estivesse fazendo para mim, eu estava fazendo para ela também. Ela fazendo, quer dizer, né? Eu ensinando ela a fazer. E ela colocando a mão na massa. Realmente ela faz também. E graças a Deus tá dando tudo certo lá para ela também. Ela vende no salão dela, né? Ela tem um salão de cabeleireiro, aí ela acaba vendendo lá também, aproveitando, né? As mulheres estão lá, as clientes estão lá para fazer unha, fazer cabelo. Eu vou comer um docinho aí. Já é um chama, né? Então, e no meu caso, a minha possibilidade é pouca. Por quê? Porque eu tenho que fazer, eu tenho que buscar as coisas também, que nem eu já falei várias vezes aqui para vocês, e eu tenho algumas vezes, né? Algumas vezes eu tenho também que entregar. Agora, eu tô, tipo, direcionando bastante pro iFood, por questão disso, para eles poderem fazer entrega. E às vezes, o que acontece? Eles têm lá, assim, entrega por demanda. Aí você coloca o endereço da pessoa que você quer que leve, e eles levam também, né? Mas o frete é um absurdo de caro, gente, um absurdo. Super pertinho aqui, tipo assim, é 12, 13, 15 reais. Então é bem caro. Então, se for um pedido grande, um pedido bom, compensa fazer isso. Por quê? Porque quando o cliente é de longe, eu cobro assim 15, não, perdão, 5 reais aqui no distrito mesmo, em Indaiatuba, eu cobro 5 reais para as meninas. Agora, quando é depois da pista lá, como eu também acho um pouco perigoso, e é longe também, tem uma cliente minha que ela é na pista mesmo, na SP-75, assim, é perto da SP-75, perdão, é perto. E aí tem que pegar um pedacinho de pista, tudo para chegar até lá. Aí lá dela eu cobro 10 reais, mas também é tudo preço simbólico, gente. É para gasolina mesmo. Não é porque eu estou ganhando como motoboy. É gasolina mesmo, sabe? Porque é um pouco longe, né? E eu acabo fazendo esse valor para eles lá de 10 reais. Mas aqui nos bairros em redor de mim aqui, não é cobrado frete. O bairro aqui, os bairros perto aqui de mim. São uns 5, 6 bairros mais ou menos que são perto. Então esses aí eu não cobro
nada, né? E vende um pouco. Não vende muito aqui no meu bairro, né? Mas vende até que mais razoavelmente. O que sai mais quando sai em valor monetário, assim, é casamento, festas, que aí são bolos, ou bolo de pote, mini bolo de pote, os docinhos, né? Aí sim sai um pouco a mais, mas também não é sempre, não é todo mês. Ai, todo mês eu tenho casamento, todo mês eu tenho festas grandes para fazer. Não, gente, não tem. Então a gente tem que saber lidar com essas situações também, se você quiser ser, né, PJ, se você quiser trabalhar por conta e ter também legalizado tudo, né, gente? Porque para você que tem muita gente que trabalha por conta e não tá legalizado. Só que aí acontece alguma coisa com a pessoa, tipo, olha, eu trabalho com doce. Então, quer dizer, se eu quebrar um braço, quebrar minha mão, quebrar o dedo, alguma coisa assim, eu posso encostar pelo INSS. Vai dar um trabalhinho? Vai dar, porque o INSS dá trabalho para todo mundo, né? Mas eu vou ter os meus direitos, entendeu? Por quê? Porque eu trabalho com a mão. Como que eu vou fazer para trabalhar? Né? Eu trabalho por conta, não tem como eu trabalhar. Deus que me perdoe, acontece um acidente de moto. Eu tenho como também reaver isso daí. Agora, quem trabalha por conta e não paga nada, não é PJ e não é CLT, como que a pessoa vai fazer? Né? Eu lembro que tinha um rapaz que ele vendia os ovos aqui para mim. E ele ficou muito doente, sabe? Ele ficou um tempo, uma semana mais ou menos sem trabalhar. E quando ele voltou, ele ainda estava ruim. E eu falava para ele, eu falava assim, nossa, para um pouquinho para você poder, né, cuidar da sua saúde. Se o médico falou que você precisa fazer isso, aquilo, porque ele falava as coisas que o médico falou, né? Para ele fazer. E ele não parou, ele falou assim, olha, Adri, eu não posso parar porque eu trabalho por conta. Mas ele era PJ, né? Ele tinha uma empresa. Tava como uma empresa também, não era só assim. Mas mesmo assim, gente, por causa que ele ganhava razoavelmente bem, ele que cuidava da casa dele, e aí ele não parou, né? Infelizmente, né? Ele acabou acontecendo pior com ele mesmo, porque ele não conseguiu cuidar da saúde dele. Ele tinha mais ou menos, gente, a minha idade. Ele tinha, acho que, se eu não me engano, 45 ou 46 anos. Ele ainda estava muito novo. Só que ele estava com vários problemas de saúde. Ele estava até inchado, sabe? E mesmo assim, ele não parou, né? Para cuidar da saúde dele, né? Porque senão teria que entrar pelo INSS, porque era muita coisa que ele tinha para fazer, ele tinha que fazer cirurgia, algumas coisas, né? Então ele teria que entrar pelo INSS e ele acabou não entrando. Aí, infelizmente, gente, isso acabou acontecendo com ele. Fiquei muito triste, sabe, assim, de ter acontecido isso com ele. Ele era uma pessoa que ele passava aqui a semana inteira. Eu comprava, nossa, 60, 90, né? Porque ele vendia essas aqui, ó, tipo essa aqui, só que essa aqui é de 20. Ele vendia de 30. E eu comprava direto, eu não comprava no mercado, só comprava com ele. Né? E fez muita falta para mim, eu fiquei muito triste de ter acontecido isso com ele. E é o que eu falo para vocês também, né? Eu quero dar até um conselho aqui para vocês. Mesmo você trabalhando por conta, eu sei que quando você é CLT, você consegue faltar, dar atestado, né? E cuidar da sua saúde. Mas mesmo você, se você decidir trabalhar por conta, decida cuidar da sua saúde também. Porque se você não cuidar da sua saúde, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir revender, se for o seu caso, de revender, você não vai conseguir trabalhar. Então você precisa cuidar da sua saúde também. Não deixa, gente, não deixa para depois, vai indo, vai indo, vai indo. E, infelizmente, o nosso organismo é que nem fosse uma máquina. Ele precisa de cuidado, ele precisa de uma reforma, né? Lá por dentro. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde, tá bom? Se você decidir CPJ, né? Porque se você for CLT, você já sabe que você tem os seus direitos como um trabalhador também que tem a carteira registrada. Então tem que correr atrás. Mas hoje, para mim, gente, voltando aqui, hoje para mim não compensa, gente, não compensa para mim. Pelo que eu vi do mercado, né? Já fazia tanto tempo que eu tinha mandado o currículo, mas mesmo assim, pelo que deu para me sentir assim, para mim, esse tipo de trabalho, se vier alguma outra entrevista, alguma coisa assim mais para frente, eu até faria de novo para ver como que tá, para ver se compensava também. E falaria aqui para vocês também, né? Mas hoje o meu pensamento, né? Já era esse pensamento assim, mas o meu pensamento é me esforçar mais para que eu possa vender mais e ajudar mais aqui na minha casa e cumprir esses planos e projetos e coisas que eu, né, ainda não tenho na minha casa, mas quero ter e eu quero cumprir todas elas. Então eu vou me esforçar para isso, para vender, para fazer as minhas coisas, para poder fazer as coisas que eu quero fazer aqui na minha casa, deixar minha casa bonita, mais legal, porque eu fico tanto em casa, gente, né? Que a gente quer ficar num lugar legal, né? Então, na minha opinião, né, entre o CLT e o PJ, eu ainda fico com o PJ. E você? Qual que é a sua opinião aí? O que você prefere aí? Se você já é CLT ou se você já é PJ, você tá no lugar certo, aonde você queria estar mesmo? É de se pensar, né, gente? Bom, meus amores, o bate-papo de hoje foi esse, ó.
Um beijão pra vocês, que Deus abençoe grandemente o dia de vocês em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Agora bora trabalhar, porque, né, não nasci rica, vou ter que trabalhar, não vai ter outro jeito. Um beijo, gente, até o próximo vídeo.